Olá pessoal, vamos dar início a um novo capítulo, é o capítulo 7 desse assunto sobre diversidade genética. De agora em diante nós vamos falar sobre um assunto relacionado, bastante interessante, que é filogenia. Eu confesso a vocês que não sou especialista da área, nem tenho tanta experiência, mas seria interessante, mesmo que superficialmente, apresentar alguns conceitos para que aqueles que têm me acompanhado na conversa sobre diversidade genética possam estabelecer alguns paralelos, enxergar algumas particularidades da ênfase de um estudo e da ênfase que se dá em estudos filogenéticos. Então nós vamos ter aqui algumas partes de nossa conversa e essa nossa conversa inicial vai tratar de alguns conceitos e alguns termos, vocabulários próprios dessa área de filogenia. E nós vamos tratar especificamente da filogenia molecular, que é considerado o estudo das relações evolutivas. Então vocês vão perceber que a gente vai estar sempre mencionando essa palavra evolução, coisa que a gente não tinha compromisso algum no estudo da diversidade, e agora nós trazemos essas relações evolutivas entre organismos por meio da utilização de dados moleculares. Que tipo de dados? Sequência de DNA e proteínas, inserções de elementos transponíveis ou qualquer outro tipo de dado molecular. Qual a importância? Assim como nós vimos a importância geral da diversidade para fins de melhoramento, orientar cruzamento, administrar e conhecer variabilidade, conduzir banco de hemoplasma. Aqui a filogenia é um procedimento importante para estudar história evolucionária da espécie. Novamente a gente chama atenção para essa história evolucionária. Evolução estaria embutido nesse conceito. Também é indispensável para o entendimento do processo de adaptação evolutiva em nível molecular. Bom, uma árvore filogenética, nós já vimos em estudo de diversidade que nós podemos ter um resultado de um dendrograma, né? Grupos mutuamente exclusivos ou dispersão gráfica. Aqui nós vamos ter um produto, que é a nossa árvore filogenética. É um gráfico composto de nós e ramos, no qual somente um ramo conecta dois nós adjacentes. Os nós representam unidades taxonômicas e os ramos representam as inter-relações entre essas unidades taxonômicas em termos de descendentes e ancestrais. Um padrão de ramificação é chamado de topologia. Esse padrão aqui é uma topologia. E nessa árvore nós vamos identificar ramos terminais. Então esse aqui é um ramo terminal, esse aqui é um ramo terminal e assim por diante, e que termina numa OTU, que é uma unidade taxonômica operacional. Então veja que até então nós estamos sempre interessados no agrupamento dessas OTUs. Mas a gente tem que pensar, e aí é um diferencial, que existem outras unidades. Aqui, por exemplo, existe uma unidade ancestral, que são as unidades taxonômicas hipotéticas. Então, apesar de a gente estar fazendo aqui uma análise envolvendo todas essas unidades, a gente, para contar essa história evolutiva, nós vamos admitir que deve existir outros pontos, representados aqui por esses nós, que seriam unidades hipotéticas que existiam no passado e que deram origem a esses indivíduos. Pois bem, então nós temos aqui os ramos internos, terminais, ramos internos, aqui nós temos alguns ramos internos, nós terminais, que representam exatamente a quantidade de unidades taxonômicas que você está estudando. Nós temos nós internos, que representam essas unidades hipotéticas, e
temos aqui os nós bifurcantes, aquele que possui somente duas linhagens descendentes imediata, né? Então existe uma bifurcação, e você tem aquele ancestral que dá origem a essas duas linhagens descendentes. Então aqui nós temos mais uma ilustração de dois tipos de árvores. Nós vamos detalhar isso. Existe uma árvore enraizada, em que o ancestral ele é colocado de forma explícita. Existe uma árvore não enraizada, onde você não está preocupado com esse ancestral, mas estaria preocupado com as relações entre essas unidades taxonômicas. Aqui nós vamos representar nessa bolinha vermelha dos nós internos e as bolinhas azuis, os nós externos. O externo representa então as unidades taxonômicas operacionais e os internos as hipotéticas. Aqui nós podemos interpretar uma dicotomia, nesse caso do A, nós vamos fazer esse tipo de estudo, em que um ancestral, por exemplo, dá origem, por um passo evolutivo, a dois descendentes. Mas existiria até a possibilidade de se ter essa politomia, né, onde um ancestral pode dar origem a mais descendentes, consequentemente, mais ramos, e a partir desse nó interno. Bom, mais uma vez, realçando, essas OTUs, unidades taxonômica operacional, que representa o nó terminal, aqui está o nó terminal, o nó ancestral, nós temos alguns aqui, e o ramo ancestral, né? Nós precisamos definir, porque nós vamos estar interessados nesses comprimentos. Algumas vezes a gente pode estar interessado nesses comprimentos de ramo, que vão representar aí os passos evolutivos. Uma árvore, por exemplo, que a gente tenta explicar a partir de uma topologia, nós podemos adotar como critério que a melhor explicação, a mais parcimoniosa, por exemplo, seria aquela que envolvesse aí, o menor comprimento de braço. Então, o comprimento desses braços é o comprimento do ramo. Então, nós precisamos saber quantos ramos internos, quantos ramos externos uma determinada topologia apresenta, para que a gente possa reconstruir a árvore filogenética. Então, nós estamos muitas vezes interessados em unidade de tempo, para se sair desse ancestral para esse descendente, ou nós estamos preocupados em passos evolutivos, para que você tenha mudanças no comportamento genotípico, no padrão genotípico do ancestral, até que você tenha a manifestação naquele descendente. Então nós vamos contar essa história evolutiva não só no tempo, como também nos passos de mutações que possam ter ocorrido para que você tenha aquela variação. Então, nós estamos representando aqui árvores enraizadas e aqui árvores não enraizadas. Aqui nós podemos então ter explicitamente um ancestral e avaliar esse tempo de mudança. Aqui, muitas vezes, nós queremos apenas avaliar as relações. Podemos, inclusive, ter informações da quantidade de passos que se dá de um ponto até outro. Então, esse aqui é o nosso objetivo em estudos de árvore filogenética. Vamos rever, então, esses conceitos sobre árvore enraizada. É aquela que apresenta um nó particular, a raiz, do qual um único caminho leva a qualquer outro nó. A direção de cada caminho corresponde ao tempo evolutivo, e a raiz ao ancestral comum mais recente de todas as unidades, né? E é a raiz do ancestral que leva, então, a você afirmar essa trajetória, o tempo e os passos evolutivos.
A árvore não enraizada é aquela que não especifica, né? É aquela que não tem explicitamente um ancestral, mas ela especifica somente o grau de relacionamento entre as unidades taxonômicas. Não define o caminho, você não sabe da onde, do ponto de inicial até o ponto final. Por isso, estritamente falando, a árvore não enraizada não pode ser considerada uma árvore filogenética, uma vez que o ancestral comum não é especificado. Ou seja, você não tem propriamente uma história. Você sai de um ponto inicial e vai até o ponto final. Mas pode ser, sim, extremamente interessante usar as mesmas metodologias para que você tenha relações evolutivas, né? Mais proximidades ou mais distância entre essas unidades taxonômicas. Uma árvore sem escala ou ultramérica é aquela em que o comprimento dos ramos não são proporcionais ao número de mudança evolutiva. Então veja que isso aqui é uma característica interessante que faz a gente lembrar aí do nosso estudo da diversidade. Nós estávamos muito acostumados a fazer uma representação desse tipo. Nós apenas estávamos procurando a semelhança entre essas unidades e a diferença. Então não existia a preocupação nesse comprimento desses braços, desses ramos. Agora, essa mesma topologia, ela precisa contar uma história. Então veja que nós podemos ter uma visão diferente, né, para fazer essa representação. Por exemplo, eu posso imaginar que aqui existe um 1, né, e aqui existe o 2, mas a gente pode fazer a representação desse tipo. Ou seja, ela pode ser mais ou menos representativa. Então veja, nesse caso aqui, é uma árvore sem escala ultramérica, apenas mostrando as relações. Agora, essa árvore aqui, eu já imagino essas unidades taxonômicas que nós estamos estudando, as operacionais, mas eu me sinto no interesse de saber o comprimento, porque aqui existe uma unidade hipotética. Então pode ser que a distância dessa unidade hipotética até essa unidade operacional seja maior do que essa outra. Então veja que para contar uma história, eu devo ter interesse desses passos. Então essa árvore em escala pode ser do meu interesse, apesar de que eu posso perfeitamente estabelecer uma topologia numa fase 1, sem preocupar com os comprimentos do ramo, sem preocupar com a escala, apenas para uma inferência, e numa fase 2, calcular esses comprimentos para entender a quantidade de passos evolutivos que estaria envolvido. Então nós temos que distinguir essa árvore sem escala, ultramérica, e a árvore em escala. É aquela em que os comprimentos dos ramos são proporcionais ao número de mudança evolutiva, como por exemplo ao número de substituição de nucleotídeo que ocorre ao longo desses ramos. Então são dois tipos de árvore, enraizada e não enraizada, e a própria apresentação pode ser sem escala ou com escala. Nós temos que distinguir que no nosso estudo a gente tem uma árvore verdadeira, que representa a verdadeira história evolutiva de um dado grupo, e a árvore que está sendo contada a partir daquela informação. Então, às vezes, você tem duas espécies, ou 3, A, B, C, e nós queremos ter uma história evolutiva. Existe uma verdade da origem e da descendência. Agora, você pode contar essa história acessando diferentes genes, diferentes informações genéticas. Então, você vai contar aquela história amostrando 1000 marcadores. Depois você pode contar outros desses mesmos acessos com outros marcadores, pode ser marcadores nucleares, de mitocôndrias, assim vai. Então é possível que a gente tenha que ter em mente a existência dessa árvore verdadeira, mas existe aqui
o nosso trabalho para ter uma árvore inferida, que é aquela obtida a partir da utilização de um certo grupo de dados e de um certo método de reconstrução. Né? Essa árvore pode ou não ser idêntica à árvore verdadeira. É uma história diante daqueles fatos. A verdade, ela vai muito além daquele conjunto de dados e daquele método que foi escolhido para você analisar os seus dados. Pois bem, então nós temos aqui esse estudo filogenético e as nossas unidades vão ser denominadas de taxon. Nós já estamos acostumados a falar em estudo de diversidade, em populações, né, em indivíduos dentro de populações, em genótipos, em variedades, em híbridos. Normalmente representam materiais genéticos da mesma espécie, apenas está representado na forma de variedade, de híbrido, de linhagens, de populações, de descendentes. Agora, em estudo filogenético, normalmente a unidade é um táxon. É uma unidade taxonômica que tem recebido o nome segundo as regras do código próprio para a nomenclatura das espécies. Então veja que abre a possibilidade de eu estar estudando espécies diferentes. O clado ele é definido como um grupo de todos os táxons que têm sido derivados de um ancestral comum, incluindo esse ancestral também. Um dos principais objetivos da filogenia é identificar clados naturais, ou seja, esses grupos monofiléticos. Bom, agora entra também um outro conceito. Que tipo de informação eu vou usar para fazer a minha árvore filogenética? A gente vai considerar aqui dois tipos de informações. As informações classificadas em caracteres ou em distâncias. Então, a distância, você pega, por exemplo, dois táxons, A e B, e você calcula uma distância entre A e B, assim como a gente fazia com a medida de dissimilaridade. Então, existe também uma medida que me dá a distância, que pode ser evolutiva ou não, nós vamos tratar disso. Mas, ao invés da distância, então, é como se fosse uma medida multivariada. Leva em consideração todos os marcadores. Mas eu posso fazer uma análise marcador por marcador. Tá certo? Então, eu tenho 1000 nucleotídeos, por exemplo, e eu vou fazer uma árvore para o nucleotídeo 1, para o nucleotídeo 2, para o 3, e posteriormente eu vou ter uma informação, uma história consenso. Então, eu posso analisar dados de distância. Então, veja, eu tenho o meu dado original, minha planilha original, que são os táxons, e várias informações, nucleotídeos. Então, eu posso transformar esse conjunto em uma matriz de distância e processá-lo com um método específico, ou posso utilizar informações de nucleotídeo e nucleotídeo. Um caráter, que seria, então, esse nucleotídeo, fornece uma informação a respeito da unidade taxonômica operacional individual. Uma distância representa o valor quantitativo de dissimilaridade entre duas. Né? Então, a distância entre A e B, entre A e C, A, B e C representam táxons. Então, os dados de caracteres pode ser, se fosse contínuo, pode ser discreto. Aqui nós vamos considerar dados de DNA. Então, os dados de caracteres, eles são multicategóricos. E ele apresenta o estado que ele pode apresentar. Nós vamos pensar aqui em 4 estados. Adenina, guanina, citosina e timina. Tá certo? Então, são essas informações que a gente pretende trabalhar. E os dados de distâncias, né? Aqui poderia ser dado de aminoácido, também é possível fazer. Aí você tem mais categorias, mais estado do caráter, e a distância é uma informação que você tem entre pares de táxons que vai ser submetido a um método específico. Bom, então são esses os conceitos, e a gente precisa esclarecer um ponto
para distinguir do estudo da diversidade. O estudo da diversidade, muitas vezes você tem um conjunto de dados, estabelece a matriz de distância e tem um médio agrupamento. Resolvido o seu problema. Aqui também você pode fazer isso. Você tem um conjunto de dados, você gera uma matriz de distância, converte essa matriz de distância em uma medida evolutiva, submete essa medida evolutiva a um método de reconstrução de árvore, de contar a sua história evolutiva. Então essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é analisar cada nucleotídeo, cada um desses caracteres. E contar como, ao invés de ter um método, você avalia todas as possibilidades de topologia para aquele número de táxons que você tem. Então você tem 1000 nucleotídeos, em cada um você testa as várias topologias possíveis e vai encaixando, por algum critério de otimização, aquela que melhor explica a história evolutiva entre os táxons. Faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes e até 1000 vezes a quantidade de nucleotídeo que você tiver. Bom, mas dado que você tem um único nucleotídeo, quantas árvores você poderia fazer? Quantos arranjos poderia ter? Então nós vamos discutir isso agora. Então vocês já perceberam, começam a perceber, que os estudos filogenéticos, eles demandam um tempo computacional consideravelmente grande. Se fosse apenas os métodos da distância, ótimo, vai ser semelhante àquilo que a gente já tem discutido em nosso curso. Mas se for avaliar cada nucleotídeo, já é uma dimensionalidade maior. E cada nucleotídeo vai ter várias respostas que eu devo checar, não é uma resposta única, quer dizer que eu ampliei muito o processamento dos meus dados. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter acesso a aplicativos computacionais bastante específicos para resolver esse nosso problema. Então vamos tentar imaginar quantas topologias eu posso ter para cada nucleotídeo, considerando aqui o número de táxons. O número de topologia possível para árvores com raízes é dado por essa expressão. O número de topologia é 1 vezes 3 vezes 5, né? A multiplicação desses números aqui até o limite de 2m menos 3. Se o número de táxon, por exemplo, é igual a 4, você teria 15 topologias. Quais seriam essas? Se fosse 3, você tem 3. Se for 4, você tem 15. Veja, se for 10, você tem aqui 34.489.425 topologia. Você teria que testar, se tivesse 10 táxons, essas 34 milhões, 1000 vezes. Aí escolheria a topologia 1, a topologia 500, a outra, e você tem uma topologia de consenso, que é aí que mais ocorre e que ela deve ser utilizada para, então, contar a história que você deseja contar. Então, quais seriam essas topologias? Já está previsto. São 3, são essas. Você imagina que existe um ancestral, existe aqui uma outra unidade hipotética, e essa unidade hipotética que deu origem a A e B. Aqui a unidade hipotética deu origem a A e C. Aqui a unidade hipotética deu origem a B e C. C, nesse caso, deriva diretamente do ancestral. Aqui B que deriva do ancestral e A deriva do ancestral. São as 3 formas de contar a história para um determinado caráter. Um nucleotídeo que você está observando, isso precisa ser mensurado, precisa ser alinhado, né? E você então vai quantificar, contar essa história com essas 3 possibilidades. Se for 4, você já abre a possibilidade de contar a história por 15 caminhos. Pode ser dessa forma, 1, 2, 3, aqui agora você tem as demais possibilidades de se contar a história.
qual o caminho, qual a topologia mais apropriada para contar aquela história. Vai ter um critério de otimização. Você vai, a soma dos braços, aqui você tem que calcular comprimento do braço, o número de passos, de mutações. Então vai existir um critério para você escolher dentro dessas 15 aquela que melhor conta aquela história para aquele nucleotídeo que foi alinhado em relação àqueles 4 taxos. Terminou de contar a história, achou melhor, vamos para o próximo nucleotídeo. Já terminou, vamos para o próximo até aqueles 1000 nucleotídeos que você tinha na sua sequência de DNA que você está analisando. E posteriormente você tem um consenso. Dessa forma que a gente faz, a gente precisa saber quantas topologias existem. Então veja que é um número relativamente grande para ter um número considerável pequeno de taxos. Nosso estudo de diversidade, nós estamos acostumados aí a analisar a diversidade, 50, 100, 200 acessos. Aqui apenas com 10 diferentes espécies, você tem um número de topologia muito grande. Pois bem, e se as árvores não tivessem raiz? Bom, aí seria um pouco menos, né? Mas o número de topologia seria 1 vezes 3 vezes 5 até 2m menos 5. Então, se você tivesse 3, é uma topologia apenas, não existe raiz, não existe um ancestral comum, apenas as relações. Se você tivesse 4, você teria essas 3 topologias. Se você tivesse 5, você passa a ter essas 15 topologias. Então, o número de topologias que são histórias evolutivas aplicáveis, que devem ser investigadas para que você possa entender nucleotídeo, o que está acontecendo. Então esse é um conceito, veja que às vezes nós vamos usar isso para o método, ou vamos usar isso para outros métodos. Nós vamos aqui apresentar alguns métodos interessantes. Bom, se você tem topologia diferente, você viu que o número de ramos também pode ser diferente. A quantidade de ramos que você vai usar, você tem que levar isso em consideração. Então, para árvores sem raiz, aqui o número de ramos é total 2m menos 3, que pode ser o número de parâmetro estatístico para saber o comprimento do ramo, quantos ramos que eu vou ter que estimar. 2m menos 3 se for árvore sem raiz. Se for com raiz, 2m menos 2. O número de ramos externos corresponde ao número de taxos, que é igual a m. O número de ramo interno aqui diminui 1, né? Aqui sem raiz, com raiz, e aqui o número de nós internos, m-2, m-1. Então veja que essas informações são interessantes e vão definir até o número de parâmetros que os métodos vão ser necessários estimar para que você tome a decisão. Bom, existe aqui alguns conceitos de biologia e aplicada à filogenia bastante interessante, porque muitas vezes você vai fazer buscas de informações para comparar espécies diferentes. Então esse conceito de homologia é bastante utilizado como critério de seleção de informações que você tem para que você possa buscar essas sequências que vão ser comparadas. Bom, a sistemática molecular, por exemplo, baseia-se no conceito de homologia de caracteres para descrever a história evolutiva de taxos em questão. Então existe dentro da sistemática, você tem órgãos homólogos e órgão ou estrutura análoga. Existe aí uma diferença da sistemática que eles consideram e que nós vamos então extrapolar esses conceitos para a parte molecular. Então o órgão homólogo ele diz respeito à origem, são aqueles que têm uma origem embrionária comum, então você tem que entender de origem embrionária e não necessariamente representa a mesma função. Então aqui é citado que patas dianteiras de jacaré, asas de morcegos, braço humano, as asas de aves exercem funções diferentes, né? Mas apresentam a mesma origem embrionária. Então, por isso que eles são denominados de homólogos. Se fossem análogos, não apresenta a mesma origem comum
embora possua semelhança morfológica e funcionais. Caso de asas de inseto e asas de morcego, né, que não tem origem embrionária, tem que ter informação da origem embrionária, mas que você pode afirmar que tem a mesma função, né, permitir aí o voo. E esses conceitos a gente traz também para genes homólogos na área molecular. Aí você tem dois tipos, são os genes ortólogos e os parálogos. E aí, em vez de ser origem embrionária, você tem que ter o conceito de ter uma ancestralidade e um processo de especiação ou de duplicação. Quando esse processo é de especiação, você tem os genes, as formas alélicas ortólogas. São aquelas em que a homologia ocorreu em função de especiação. Então, ortólogo. Os parálogos vêm com a duplicação. Você tinha uma informação, agora essa informação foi duplicada. Então, muitas vezes, você tem aqui uma história de duplicação e posteriormente de especiação. Quando você tem especiação, por exemplo, você tem os ortólogos. Então, na especiação, gerou o A1, a partir desse ancestral, gerou o A1, A2. A partir desse ancestral, gerou o B1, B2. São ortólogos. Agora, no caso da duplicação, então, esse A e B, eles são duplicados. Né? Todas as formas que representam A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2 vão ser parados. Então, são esses os conceitos importantes que a gente usa na escolha aí, de genes, de sequências, para que você possa fazer o seu estudo evolutivo daqueles taxons. Aqui nós temos um exemplo, né, desse gene, da cadeia da hemoglobina, em algumas espécies, dessa cadeia de gene, alfa e beta, e você poderia definir aí o que é homólogo, o que é ortólogo. Pois bem, por hora, a gente gostaria de apresentar esses conceitos e, posteriormente, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Muito obrigado a todos e a gente volta